para quem investe nesse setor tem que ficar de olho. Tem algumas empresas bem capitalizadas de olho nesses ativos, né? Quem está nos ouvindo agora, seja quem tem mais ou menos dinheiro guardado, quais são suas principais dicas hoje para quem quer investir em ações ou... Qual o setor hoje, para quem está nos ouvindo agora, que você então indica para fazer investimento? Olha, tem esse setor aqui que eu acho que hoje, quem pensar em longo prazo, que a gente já sabe que é a sua estratégia, como você acabou de dizer, um dos segredos é não abandonar a estratégia, né? Sim. Então, como sua estratégia, qual setor hoje você indica para quem quer investir em longo prazo? Olha, basicamente a gente cobre 5 setores e assim, uma ou outra exceção, né? Claro que é difícil você generalizar, mesmo você fazendo um filtro setorial, é muito importante que você se debruce sobre a qualidade da empresa e os seus números, porque não é só simplesmente fechar os olhos e escolher só porque é desse setor. Mas a gente sempre fala dos setores BEST. O que é BEST? BEST é de melhor mesmo, acrônimo de melhor, e são os 5 setores que nós temos em grande maioria nas nossas carteiras. Então é banco, estou anotando tudo aqui, banco, energia, seguro, saneamento e telecom. Talvez os que hoje, na nossa visão, tenham assim, maiores oportunidades sejam os bancos, que estão apanhando um pouquinho justamente por esse ciclo. A taxa de juros não é bom para ninguém, né? Assim, alta. A gente já vai falar dela, tem declaração da Trajano aqui, que é do setor varejo, que eu já vou trazer, mas vai lá, taxa de juros não é bom para ninguém. É, claro, o pessoal fala, bom, taxa de juros alta só é bom para o banco. Também é ruim para o banco, porque impacta, e nesse nível, né, que a gente viu sair de 2 para 13,65, enfim, é extremamente difícil de você lidar com esse cenário, né? Então, você tinha a grande maioria dos bancos tomadas ali em títulos pré-fixados, obviamente isso é marcado ao mercado, então você traz um prejuízo. Agora, com a taxa de juros numa trajetória contrária, talvez os bancos recuperem essa parte de marcação a mercado. Deixa eu só fazer antes de você ir para outro setor, é só para ficar no banco, tá? Por isso, desculpa a interrupção, mas só para a gente ficar no banco. Isso. Qual é seu queridinho no banco? Santander, Banco Itaú? Qual é o seu queridinho? Eu tenho 2. Quais? A minha maior posição em bancos é Santander. Santander? É um banco essencialmente de varejo, né? Então, obviamente que... Olha o varejo surgindo aí. É um banco de pessoa física, né? Então, obviamente está sofrendo um pouquinho mais com esse cenário de inadimplência. Tem que ser mais conservador e tem ali um efeito de PCLD, de PDD, né, que a gente fala no BR Gap, maior do que os seus players, né. Um outro par do Santander que também gosto, é um dos grandes queridinhos, mas nesse preço acho que não compraria agora. Banco do Brasil. Apesar de ser um banco, veja só a diferença, né, são segmentos de carteira, composição de carteira ampliada, né, de carteira de crédito essencialmente diferentes. Então, hoje o forte da carteira do Banco do Brasil, por exemplo, é o agro. Então, até pelos investimentos todos que o banco faz na área, né? Exatamente. Então, tem assim, é um segmento fortíssimo para o banco, consequentemente é fortíssimo também para a seguradora do banco, que é a BB Seguridade, né? Então, é um nicho muito forte. Então, cada um vai ter um comportamento diferente, tanto que foi o banco aí que despontou, né? Banco do Brasil e Petrobras são as 2 ações aí que foram responsáveis por 67% desse rally nos últimos 2 meses aí no Ibov. Ou seja, banco você indica Santander, que é o seu queridinho, e Banco do Brasil, que é uma boa alternativa. Eu indico para as pessoas estudarem, né? Eu não gosto de falar, indica, compra, não. Estude esses 2 bancos e, claro, opte aí pelo que você achar. Claro, a decisão melhor, é sempre de quem está escutando, mas as pessoas querem ouvir um pouco as suas dicas, você sabe disso. Mas é bom dar nome aos bois, né? Claro, é bom dar nome. Mas você estava concluindo, você falou banco, você ia passar para energia, seguro, saneamento e telecom. Pode seguir, eu só te interrompo para perguntar o seu queridinho, só para todo mundo saber, vai lá. Claro. Então, em seguida, indo na ordem do BEST, né, a gente tem também o setor de energia. O setor de energia, nitidamente, geração e transmissão, está passando agora por um período de desalavancagem, né? Muitos deles investiram, então, em novas concessões de transmissão. Inclusive, agora no final do mês tem um leilão bem grande na ANEEL, né? Então, para quem investe nesse setor tem que ficar de olho. Tem algumas empresas bem capitalizadas de olho nesses ativos, né, como uma Auren, como a TRPL, uma Taesa, né? Então é sempre um setor que é indicado para o iniciante. Por que para o iniciante? Porque é muito fácil de você entender o que uma transmissora, por exemplo, faz. Mas também não é fácil um banco, Luiz?
É mais fácil ainda. Veja, é muito mais fácil. A transmissora, o papel de uma transmissora é deixar as torres lá de pé e funcionando. Ela não corre risco de inadimplência no consumidor final, ela não corre risco com inflação, aliás, ao contrário, ela tem contratos de 20, 30 anos corrigido por IGPM ou IPCA. Você tem outras fontes de receita que são OIM, que a gente fala, né, que é da construção dessas linhas de transmissão. Então, quanto mais rápido, quanto mais a sua expertise, né, mais sinergias você trouxer para construir a linha de transmissão, melhor e mais rápido vai vir esse retorno, né, maior a sua TIR, que a gente fala. Então, um setor assim, bem beabá mesmo, bem feijão com arroz, porque ele não tem esse componente cíclico, ele tem esse componente de correção da inflação, que também muito me agrada. E terceiro, ele é um setor extremamente defensivo, então quer dizer, a bolsa sobe muito, ele vai lá subindo devagar e sempre. A bolsa cai pra caramba, ele vai lá, cai um pouquinho ou até se mantém estável, né? Então, para quem está começando e tem um pouco de medo dessa grande volatilidade que o nosso mercado tem, pode ser um bom ponto de contato, né? Só para concluir de energia, né? Talvez essas boas empresas passem por um ciclo muito forte de investimento nesse curto prazo. Mas, de novo, quando o seu horizonte é lá na frente, você entende que em determinados momentos o dividendo precisa ser enxugado, esse fluxo de caixa precisa ser reinvestido para que esse dividendo volte saudável e perene assim que possível, né? Assim que esses investimentos, obviamente, trouxerem retorno, né? Então, essa é a diferença de você investir numa empresa varejista, por exemplo, que você sabe que a empresa não pode pagar dividendos porque não sobra margem suficiente para isso. É a diferença de você investir numa empresa que gera fluxo de caixa suficiente para reinvestir e para remunerar bem o seu acionista. Gerar dividendo. Né? Exatamente. Né? Continuando no seu best, temos seguro, saneamento e telecom. Agora vamos para seguros, né? Eu acho que do Best, esses 3 primeiros setores são os que valem a pena o pessoal se debruçar nesse momento. Acho que tem valuations bem atrativos, né? Eu acho que olhando para a Telecom hoje, um dos grandes gargalos, você tem praticamente 2 opções, né? Excluindo o Oi, que é o patinho feio, né? Tá em recuperação judicial, enfim, obviamente a gente nem entra aqui nesse escopo. Então você tem basicamente Vivo e TIM, né? Alguns outros players menores, mas de big players você tem só esses 2, então às vezes você fica um pouco refém ali de alguns PLs não muito atrativos. Vou ter que perguntar isso, senão o pessoal que me mata. Vivo ou TIM? Eu prefiro Vivo. Algum motivo específico? Qualidade, está bem à frente em fibra, qualidade do balanço, margem redondinha. A empresa está redondinha, assim, vai se beneficiar bastante. Agora tem um ciclo de investimento bastante importante agora do 5G. E vamos ver, né? Acho que vai vir coisa boa daí, né? Acho que está bem justificado. Saneamento também é um setor que eu acho que está difícil de prever algum cenário, né? O pessoal estava muito animado até 2019, 2020 com o novo marco de saneamento. Esse assunto ficou um pouco estacionado, depois politicamente voltou à tona de novo com essa tentativa de alterar a MP, né? Que ia ser bastante prejudicial. Então eu sinto aí que a atratividade para o setor privado ainda está atrativo, mas para o investidor que busca dividendo está um pouquinho incerto ainda. Eu gostaria de ver um pouquinho de mais margem de segurança para voltar a aportar no setor. E agora voltando, porque eu vejo com muito bons olhos no momento, é o setor de seguros. Por quê? Na Bolsa você tem a realidade e você tem a expectativa. De vez em quando essas duas se encontram. Então, você tem que saber ler nesse momento o que está acontecendo com o setor, se já é uma realidade ou se o mercado já está precificando ali uma expectativa. Então, todo mundo já está mais ou menos que precificando a queda um corte na taxa de juros. Claro que isso ainda é um patamar elevado, mas isso não é muito bom para as empresas de seguro. É bom por um lado. Claro, você tem muito mais prêmios entrando, quer dizer, comercialmente é muito bom. Mas uma seguradora, ela funciona como um pêndulo, ela funciona como uma grande tesouraria. Ela tem muito recurso lá represado. A gente tem que lembrar que o segurado, ele paga por um serviço que ele reza para não receber. Sim, ele paga para não ter que usar. Não exatamente. É isso? Então, o floating que essas empresas, elas são grandes tesourarias. Então, quanto maior a taxa de juros, maior vai ser a sua receita financeira. Então, obviamente, eu acho que é um setor que agora deu uma estacionada justamente por tentando precificar aí
uma queda da taxa de juros e tem coisas bem interessantes. BB Seguridade, Caixa Seguridade são duas que eu gosto bastante também. Tem pouco mais de 3 minutos para encerrar. Eu queria aproveitar esses minutos porque quando a gente tem a sua presença e muita gente aqui no chat querendo fazer pergunta para você, falando de um monte de ações que gostaria que te perguntasse, mas eu queria aproveitar esse tempo para você falar o seguinte. Hoje, a gente tem diferentes classes sociais no Brasil, inclusive aqui acompanhando o programa, diferentes classes sociais, que muitas vezes, como você falou até, energia, ela vai preferir pagar a conta de luz do que ter um pet. Então são diferentes classes sociais, diferentes níveis de investimento, mas já te vi falando também em várias entrevistas que você deu que mesmo que seja pouco, o investimento ele é possível de ser feito. Então quem está nos ouvindo agora, seja quem tem mais ou menos dinheiro guardado, mais ou menos possibilidade de investimento, o que você indica hoje para que a pessoa consiga realmente guardar esse dinheiro? Se ela está começando, ela está com medo, ela está insegura, tem a questão que a gente falou da renda fixa e variável, você tem a sua carteira. Quais são suas principais dicas hoje para quem quer investir em ações ou se você quiser falar de repente começando pela renda fixa? Não, legal. Eu acho que a dica número 1, o investimento em renda variável, ele começa 2 passos atrás. Primeiro, não ter dívidas. Se você tem qualquer tipo de dívida e muito provavelmente o custo, né, a taxa de juros dessa dívida hoje está elevada, como a gente tem visto nos índices Serasa, enfim, se preocupe em pagar essa dívida primeiro. Né? Porque já vi muitos investidores cometerem esse erro de, bom, agora a bola da vez é a bolsa, eu vou tentar fazer um dinheiro rápido aqui para eu pagar a dívida e resolver a minha vida. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona, de novo. Bolsa para quem está pensando em médio e longo prazo. Não aloque recursos de curto prazo que você vai precisar dessa liquidez. Não aloque isso em renda variável. Né? E a segunda dica é você ter uma reserva de emergência. E o momento está muito propício para isso, você usar a renda fixa, claro, para você ganhar uma musculatura nessa sua reserva de emergência. Né? Então, acho que a dica é seja conservador. Na renda fixa? Na renda fixa, 100% renda fixa. Por quê? Você tem que investir por objetivo, não no que está rendendo mais no momento. Depois que você aloca isso em caixinhas, em objetivos para esses recursos, aí sim você vai buscar as melhores opções de produtos que se adequam às características que você está buscando. Então, se você está agora querendo pagar uma dívida, formar a sua reserva de emergência, isso tem que ser na renda fixa, porque você vai ter segurança, você vai ter a liquidez e, claro, você vai ter a rapidez desses ativos. Enfim, você sabe que vai estar ali guardado, pronto para que você use isso no curtíssimo prazo. Né? Entendi. Então, resumindo, nesse nosso último 1 minuto, antes de te agradecer, varejo a curto prazo seria muita oscilação para você, não faz sentido. Você quer ir para o longo prazo, quem está pensando em investir, ponto número 1, pague sua dívida, depois faça uma reserva de emergência. Fez esses 2 pontos, parte para a Bolsa. E se partir para a Bolsa, vai para alguma das bestes, é isso para finalizar a dica? Começa com best e não se encabule de você começar com pouco, você precisa dar o primeiro passo. Né? Então, eu sempre comparo você se jogar de um avião. Você precisa saber abrir o paraquedas antes de se jogar de uma altura, né, de tão alta lá do avião. Então, faça isso.